Existe um homem cujo nome se tornou sinônimo de maldade. Um homem tão temido que criaram uma palavra para descrevê-lo: maquiavélico. Quando você ouve esse nome, o que vem à mente? Manipulação, traição, crueldade fria. Mas e se eu te dissesse que Nicolau Maquiavel nunca foi um tirano? Que ele nunca matou ninguém? Que ele passou a maior parte da vida pobre, exilado e torturado? E que tudo o que ele fez foi dizer a verdade. Uma verdade tão brutal, tão nua, tão perigosa, que 500 anos depois, o mundo ainda tem medo dela. Hoje, em 10 minutos, você vai conhecer o homem por trás do mito. E no final, terá que decidir. Ele era um monstro ou o único honesto em uma sala de mentirosos? Florença, 1469. A cidade mais poderosa da Itália. Berço da Renascença. Centro do mundo civilizado. E é aqui que nasce Nicolau Maquiavel. Mas a Florença de Maquiavel não é um museu. É uma arena de gladiadores vestidos de seda. Famílias nobres conspirando. Banqueiros comprando papas. Assassinatos em catedrais. Traições em banquetes. A Itália está fragmentada em dezenas de estados guerreando entre si. E ao redor, gigantes famintos. França, Espanha, o Sacro Império. Todos querem um pedaço. É nesse caldeirão de intriga, violência e beleza que Maquiavel cresce. E desde cedo, ele aprende uma lição que define sua vida. As palavras bonitas não salvam ninguém. Apenas o poder real importa. 1498. Maquiavel tem 29 anos. E algo extraordinário acontece. Ele é nomeado segundo chanceler da República de Florença. Não por ser nobre. Sua família não tem dinheiro, não tem poder. Mas ele tem algo mais raro: inteligência brutal e a habilidade de ver o mundo como ele é, não como as pessoas fingem que é. Durante 14 anos, Maquiavel serve a República. Ele negocia com reis, comanda missões diplomáticas, observa tiranos, papas, generais, e em cada encontro ele faz a mesma coisa. Ele observa, ele anota, ele disseca. Como Cesare Borgia conquista cidades com promessas e depois as esmaga com traição. Como o Papa Alexandre VI compra lealdades com ouro e medo. Como os franceses invadem porque os italianos confiam em mercenários ao invés de construir exércitos próprios. Ele vê o padrão. E o padrão é claro. Quem age, vence. Quem hesita, morre. 1512. Tudo desmorona. A República cai. Os Médici retornam ao poder. E Maquiavel, que serviu contra eles, é acusado de conspiração. Eles o prendem, o torturam. Estrapado. Uma tortura onde seus braços são amarrados atrás das costas e você é içado por uma corda. Seus ombros deslocam. Os músculos rasgam. 6 vezes fazem isso com ele. E ele não confessa nada, porque não há nada para confessar. Eventualmente o libertam, mas sua carreira acabou. Sua vida pública destruída. Ele é exilado para uma pequena propriedade rural. Pobre, esquecido. Com 43 anos, tudo pelo que trabalhou desapareceu. E é aqui, no fundo do poço, que ele cria a obra mais perigosa da história ocidental. Todas as noites, Maquiavel faz um ritual. Ele tira as roupas sujas de trabalho, veste suas velhas roupas de corte, as únicas que ainda tem, e entra no que ele chama de a Corte dos Antigos. Ele lê os clássicos, Tito Livio, Políbio, Tucídides, e escreve, febrilmente. Ele está destilando 14 anos de observação. Décadas de ver o poder em ação, de ver homens ascenderem e caírem, e ele está cansado de mentiras. Os livros sobre política na época são todos iguais. Dizem que o príncipe deve ser virtuoso, justo, piedoso, generoso. E Maquiavel viu o que acontece com príncipes assim. Eles morrem. Ou pior, são traídos pelos que juraram ser leais. Então ele escreve algo diferente. Algo que ninguém ousou escrever. Um manual de sobrevivência para o mundo real.
Ele o chama de O Príncipe. E cada página é uma bomba. O que Maquiavel escreve é tão radical que até hoje causa desconforto. Ele diz: é melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Por quê? Porque o amor é volúvel, mas o medo é confiável. Ele diz: um príncipe não precisa ter virtudes. Ele precisa parecer que as tem, porque as pessoas julgam pela aparência, não pela verdade. Ele diz: às vezes, a crueldade bem usada é mais misericordiosa do que a bondade mal aplicada. Porque uma execução rápida pode prevenir uma guerra civil que mata milhares. E a frase mais perigosa de todas: os fins justificam os meios. Isso não é filosofia, é cirurgia. Ele está abrindo o corpo da política e mostrando os órgãos que todos fingem que não existem. E o mundo não está pronto. O Príncipe não é publicado durante a vida de Maquiavel. Ele morre em 1527, amargo e pobre. Mas 5 anos depois, o livro é impresso e explode como uma granada. A Igreja Católica o coloca no índice dos livros proibidos. A lista de livros proibidos. Intelectuais o condenam, filósofos o atacam, religiosos dizem que é obra do diabo. Na Inglaterra, criam uma palavra nova: Machiavellian. Maquiavélico. Significa maligno, sem escrúpulos, traidor. Shakespeare coloca Maquiavel como sinônimo do próprio Satanás em suas peças. Durante séculos, ler Maquiavel publicamente é admitir que você é imoral. Mas em segredo, reis o leem, generais o estudam, políticos o memorizam, porque mesmo que odeiem admitir, sabem que ele está certo. Mas aqui está o que poucos entendem. Maquiavel não estava ensinando tiranos a serem cruéis. Eles já sabiam disso. Ele estava ensinando pessoas comuns a reconhecer tiranos. Pense nisso. Antes de Maquiavel, os livros diziam: os reis são escolhidos por Deus. Obedeça-os. Maquiavel diz: os reis são homens, e homens agem por interesse. Aqui está como. Ele arrancou a máscara do poder, e ao fazer isso, ele deu às pessoas uma ferramenta: a habilidade de ver através das mentiras. Nos vídeos anteriores deste canal, exploramos as táticas de Maquiavel. Como julgar pelas ações, não palavras. Como identificar gaslighting. Como usar o silêncio estrategicamente. Todas essas lições vêm de um homem que foi chamado de demônio, por dizer a verdade. 500 anos depois, o mundo não mudou tanto. Líderes ainda mentem enquanto sorriem. Políticos ainda prometem virtude enquanto praticam traição. Corporações ainda falam de valores enquanto perseguem lucro. E todos eles leram Maquiavel. Henry Kissinger o citava. Napoleão tinha o príncipe ao lado da cama. Stalin o estudou. CEOs da Silicon Valley o distribuem para executivos. Por quê? Porque Maquiavel não escreveu sobre o mundo ideal. Ele escreveu sobre o mundo real. E no mundo real, quem entende o jogo vence. Quem finge que o jogo não existe, perde. Mas aqui está a reviravolta final. Maquiavel não queria que apenas os poderosos soubessem as regras. Ele publicou. Ele expôs. Ele arriscou tudo para revelar os segredos. Porque ele acreditava que uma população informada é mais difícil de enganar. E um tirano exposto é mais fácil de resistir. Então, quem era realmente Nicolau Maquiavel? Ele não era um príncipe. Não era um tirano. Não era sequer rico. Ele era um funcionário público que amava sua cidade, que tentou salvá-la com inteligência quando faltava poder. Ele era um pai, um marido, um homem que escrevia cartas engraçadas para amigos, que ria, que amava teatro, que quando torturado não traiu ninguém. Ele era alguém que viu o mundo desmoronar e se recusou a mentir sobre o que viu, mesmo sabendo que a verdade o tornaria odiado. E talvez seja por isso que o chamam de monstro, não porque ele era cruel,
mas porque ele se recusou a fingir que a crueldade não existia. Ele não inventou a maldade humana. Ele apenas teve a coragem de descrevê-la. E por 500 anos, estamos punindo o mensageiro, em vez de ouvir a mensagem. Então agora você sabe. Maquiavel não era o demônio que pintaram. Ele era o professor mais honesto que a humanidade já teve. Um professor que disse: "Eu vou te mostrar como o mundo realmente funciona, e você decide o que fazer com isso. Você pode usá-lo para dominar, ou pode usá-lo para não ser dominado. Você pode usá-lo para manipular, ou pode usá-lo para reconhecer manipulação. O conhecimento é uma faca, e toda faca pode curar ou matar, dependendo de quem a segura. Maquiavel te deu a faca, e com ela, a responsabilidade. A questão agora não é se ele era bom ou mau. A questão é: o que você vai fazer com o que aprendeu? Se você chegou até aqui, você conheceu o verdadeiro Maquiavel, não o demônio dos sermões, mas o homem torturado que se recusou a mentir. E se isso mudou algo em você, deixe nos comentários. Verità effettuale, a verdade efetiva, as palavras que ele usou para descrever sua filosofia. Não a verdade que queremos, a verdade que é. Esta é a missão de O Códice Humano: desenterrar as verdades que foram enterradas, estudar as mentes que mudaram o mundo e te dar as ferramentas para ver além das máscaras. Maquiavel foi a primeira mente brilhante desta playlist, mas há muitas outras esperando. Nietzsche, Jung, Schopenhauer, Sun Tzu, cada uma com segredos que podem transformar, como você vê, o poder, a mente e a vida. Inscreva-se e junte-se à fortaleza de mentes que não tem medo da verdade nua. Vá agora, e que a clareza seja a sua arma.